Posso aparecer? Pode ir. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aproveitando também, eu gostaria de ler juntamente com vocês Salmo 121. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dá um tempinho para todo mundo achar. Enquanto isso, vamos glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Salmo 121, versículo 7 e 8, que diz assim: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Amém. Isso aqui, eu gosto bastante desse salmo, ele inteiramente é muito lindo, mas o que eu gostaria de trazer para a meditação do irmão, para estar relembrando, que a própria palavra do Senhor nos fala, e nos garante que aonde nós formos, Ele estará junto conosco, nos guardando, nos protegendo, tanto na entrada como na saída, ou seja, tanto indo, durante e depois também Ele nos guardará. Também tem Salmos 91, Salmos 34, que os irmãos não precisam abrir, mas fala também: os anjos do Senhor ficam em volta daqueles que o temem e os protegem de todo perigo. Então não há o que nós tememos, porque a palavra do Senhor fala que os anjos dele ficam à nossa volta, ao nosso derredor, para nos livrar de todo mal, amém? E para fortificar mais ainda, Salmos 91 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem por onde andares. Então a palavra do Senhor confirma e nos garante, e por isso nós podemos descansar e confiar no Senhor, que Ele nos livra de todo mal, e que o mundo que nós estamos vivendo agora, esse momento que nós estamos passando,
o Senhor está conosco, está protegendo os seus, amém? E que praga nenhuma chegará ao nosso tempo. Amém. Eu gostaria também de louvar o hino 84, que fala eu sou, amém? Glória a Deus. 84. Gostaria também de estar agradecendo a oportunidade de estar aqui, podendo louvar e adorar o nome do Senhor com os irmãos, amém? Diz assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmada em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então vamos louvar o número 1, é o pedido do Guilherme. Amém? Chuvas de graça. Glória a Jesus. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes
chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Jesus. 193. Glória a Deus. Glória a Aí logo Jesus. após estarei passando a oportunidade para o irmão Glória. Sidney, amém? Amém. Glória a Deus. De trazer Glória. algo ao Senhor nessa noite. Amém. 193. Vamos batida. Sinto minha alma A Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Virás em breve, as dores findas, no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, que Glória a possamos Deus. esperar em Deus, amém? Amém.
Glória a Jesus. Oportunidade de estar com o nosso irmão Sidney. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Deixa uma passagem aqui para a meditação dos irmãos, que fica no livro de Mateus 9, versículo do 19 ao 22. Amém? Glória a Jesus. E Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde agora, desde aquele instante, a mulher ficou sã, ficou curada. Amém? Irmãos, a fé é o principal elemento para nós alcançar o milagre. Certo? Muitos têm fé, mas poucos acreditam que pode mudar uma situação. Deus, ele nos transforma sua fé em ação. Mas não transforma sua fé em ação, mas não dão um passo para alcançar o milagre. A fé daquela mulher, ela sofria 12 anos. Ela já, às vezes, podia ter tentado outras curas, mas foi tudo em vão. E uma coisa a gente relata, porque a fé e a atitude daquela mulher, às vezes ela, como se diz, se ela não tivesse levantado, que ela acreditasse que ela podia ser curada e tocasse aquelas vestes, porque a fé ela remove até montanhas, por caso, né? Porque lá em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Além do problema que a física daquela mulher tinha, ela sentiu um sentimento de desonra, humilhação. Porque naquela época, a mulher ou o homem que tinha aquele fluxo de sangue era considerado imundo. E tudo que tocava era imundo. Amém? E essa mulher, ela representa pessoas que sofrem, que têm problema físico, espiritual, emocional, mas não procura a Deus, não tem ânimo para nada, sabe? Amém? Porque aqueles que procuram a Deus, eles querem aproximar de Deus, mas precisa acreditar que Deus existe. E Deus o recompensa pelo aquilo que nós buscamos. Se a gente busca Deus, nós vamos ser recompensados uma hora, né? E uma coisa é crer, outra é acreditar. E aquela mulher acreditou que podia chegar, tocar naquelas vestes e ser curada. Então, muitos têm fé, mas poucos procuram a Deus, amém? Eu deixo essa passagem para a meditação dos irmãos, amém? E vou levar um hino. Que é o Pela Fé que me foi dada. Não sei qual é o hino assim. Amém? Glória a Deus. 192. Como que começa? 186. 186, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com
Confessa que a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dessa missão, combati o combate de amor, e coroa terei da justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus. Tem que andar de valor em valor. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria também de louvar com vocês o 685. Como é precioso, irmão, que tem aqui no fundo bem no finalzinho. Aí depois eu vou passar a oportunidade para o irmão Douglas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 685. Glória a Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, a oportunidade está com o irmão Douglas também. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Todos que estão aqui ao vivo, nessa live. E eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos que se encontram em Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz da seguinte forma: a prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Esse versículo, ele é muito forte porque ele fala tanto para quem está afastado dos caminhos do Senhor, como para quem também está dentro dos caminhos do Senhor. Porque
tem muita gente que não está nos caminhos do Senhor ali, né, na igreja, frequentando, não está buscando verdadeiramente, está um pouco afastado. Mas também, esse versículo fala com os cristãos também da seguinte forma, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não está, porque a gente está na igreja às vezes só por estar mesmo, ou por bater ponto, ou para fazer uma média, algo do tipo. Mas muitas vezes a gente não busca da forma que a gente deveria buscar, como Deus merece ser louvado, engrandecido, né? E esse versículo fala muito com a gente, né? E eu agradeço a oportunidade, mas antes de agradecer, eu quero trazer um hino, que é o hino 77 da... Glória a Jesus. Queres neste mundo ser um vencedor, Queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com Deus Salvador, guarda o contato com Deus Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão e ter sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, Glória a glória a Jesus. Deus. A oportunidade de estar com o nosso irmão Ian, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve os irmãos para o Senhor. Amém. Louvar o hino 107 da... Glória a Deus. Firme nas promessas Do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim,
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, ele não falha. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegre minha luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmãos. Retornando aqui, eu já vou passar agorinha a pouco, daqui a pouquinho, a palavra para minha mãe, a mãe que ela fazer a pregação nessa noite. E... Oi? Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de louvar um hino também, mas antes eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos também, que fica em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Amém? Quem quiser abrir. Aí diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Eu achei muito interessante, achei muito bonita a música e também estava tentando refletir nesse versículo e parando para relembrar o quanto foi lindo, né? E o quanto é verdadeiro mesmo, se a gente parar para observar e aprender, entender que ninguém pode nos condenar, porque Jesus, mesmo não merecendo, ele sofreu a maior condenação por nós, amém? Então não podemos permitir que o inimigo nos oprima ou tente nos condenar, porque se nós estivermos em Cristo Jesus, nós já fomos salvos. E aí fala também, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que possamos sempre estar tentando andar segundo o Espírito Santo de Deus. E como nós vamos fazer isso? Tentando orar, jejuar mais e nos aproximarmos dele. Amém? Que ele já está aqui. Só precisamos fortalecer mais o nosso espírito para vencer a carne e não deixar que o desejo da carne prevaleça, mas o desejo do Espírito Santo. E eu gostaria de louvar o hino e depois eu passo a oportunidade para minha mãe. Amém? E pedir também a ajuda dos irmãos que souberem. Que eu não sei muito bem ele, mas ele é muito bonito. Diz assim: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente tem vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz
nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase Parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, amém. Agradeço a oportunidade, amém. Glória a Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estou programada. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração de início aqui da ministração da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, primeiro, Jesus, quero te agradecer pela rica oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu. Mesmo, Pai, que seja contra a minha vontade, Senhor meu Deus, mas me dispôs, Jesus, para estar aqui, Senhor. Para obedecer, Senhor amado, meu líder, para obedecer, Senhor Deus, a tua voz, Pai. Deus, esta noite, Senhor, eu me coloco em posição, Deus, de receber do Senhor, Pai. Que não seja eu, Pai, mas tudo que aqui for dito seja ministrado, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E quem estiver nesta noite, Deus, recebendo, Pai, do outro lado, que o Senhor venha, Jesus amado, de encontro vidas, Pai, que nessa noite esteja, Pai, aqui, Pai, para receber do Senhor. E que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor fortaleça, que o Senhor alegra, Pai, a vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Seja o socorro, Pai, para cada vida, Pai, que estar aqui, que está do outro lado recebendo, Pai, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço e te peço, Senhor, me usa em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero estar compartilhando com vocês lá em 2 Crônica, capítulo 18. De antemão, eu queria passar para os irmãos que essa palavra, eu tenho estudado o livro de Crônicas e eu tenho gostado muito. E assim, como eu peguei a responsabilidade de estar trazendo outra palavra, eu falei para o Senhor que eu iria ministrar outra palavra, mas o Senhor falou no meu coração, e até preparei, irmãos, outra palavra, mas até mesmo no momento de vir, o Senhor fez eu retornar para essa palavra. Então, eu creio que o que é que for dito nessa noite, através dessa palavra, seja para mim e para você, que a gente venha receber em nome de Jesus. Capítulo 18 diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor.
Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregarás nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fales, ó reis, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono vestido de trajes reais, numa cira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escanearás o sírio, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. O 12 fala assim: o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz predizes coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, ele lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Lá para o verso 20, irmãos, é um pouco extenso, mas já está terminando. Verso 20 diz o seguinte: então caiu um espírito se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: saireis e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerá. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim? Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite ela foi um pouco extensa, mas o livro de Crônicas, eu estava estudando aqui no 2 Crônicas, o início, que Deus ele fez uma aliança com Davi. E Deus fez a aliança de que os descendentes de Davi todos ia ser herdeiro do trono real. E assim foi passando. Quando Davi morreu, veio Salomão. Quando Salomão morreu, veio o seu filho. Só um minutinho que eu anotei aqui, que eu sou com a mente muito boa. Veio Roboão, de Roboão veio Asa, de Asa veio Josafá, que é o que nós estamos lendo agora sobre Josafá. E Deus ele fez uma promessa com Davi, da fidelidade com Deus, com a descendência dele. E quando
Davi morreu, que assumiu Salomão. Deus foi um homem muito usado por Deus, muito abençoado, que todos os irmãos conhecem, que ele foi um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus fez ele um homem riquíssimo. E assim, esse tempo que a descendente de Davi veio assumir o trono real, o Senhor deixou que houvesse paz entre eles. Quando Roboão assumiu, que era filho de Salomão, um dos filhos do servo de Salomão, ele se revoltou contra o reinado de Salomão e se dividiu e levou muitos israelitas com ele. E os israelitas que eles levaram, que ele levou para o outro lado, começou a adorar ídolos. Deixou de adorar o Deus vivo. Então, assim, nessa época que o povo foi com Jeroboão, passou a adorar ídolos, o Senhor se compadeceu, assim que Jeroboão, como é que eu falei, meu Deus do céu? Reboão morreu, Salomão morreu, Reboão assumiu. E quando Reboão assumiu, Jeroboão veio até Reboão e pediu misericórdia, para que eles retornassem, parassem. Ele pediu misericórdia para que se compadecesse dele. E Roboão não aceitou, enviou um servo para dar notícia para eles, e quando o servo foi se chegar a eles, ele foi apredejado, e aí houve a desavença. Começou a desavença entre o rei do bem e o rei do mal. Então, assim, Roboão preparou um exército para atacar com Jeroboão, com o israelita que tinha ido para o lado dele, e o Senhor falou com Roboão que não atacasse os próprios irmãos, o povo do povo dele, que ele tivesse misericórdia e não atacasse. E assim Roboão fez, ele obedeceu à voz do Senhor, que mais na frente, através que Deus falou para não atacar esse povo, mais na frente esse povo, ele veio para a presença do Senhor, porque ele queria adorar a Deus, e Jeroboão não permitia que viesse adorar, queria que adorasse imagem, ídolos. Então, esse povo, ele veio de novo para Jerusalém para adorar o Deus vivo. E nisso, Roboão, ele foi ficando muito forte como rei, porque o povo veio e ele cresceu e foi ficando rico. E quando ele começou a ficar forte, rico, ele começou a abandonar as leis do Senhor. E nisso Deus começou a querer cobrar dele, porque quando nós desfocamos da presença do Senhor, isso acontece com a maioria de nós, né, irmãos? Quando a gente está vencendo, quando a gente está saindo da tempestade, a tendência do ser humano é virar as costas para Deus. E Deus não se agrada disso, porque Deus quer sinceridade, Deus quer um coração puro diante da presença dele. Quando a bonança chegar, Deus quer que a gente continuemos fiéis a ele, buscando, porque nós estamos buscando a Deus, não é para ser bem-sucedido na terra, nós estamos buscando a Deus, servindo para nós ir morar no céu. Isso, então, é uma caminhada de altos e baixos, mas é que a gente venha ser fiel no Senhor, na bonança e na escassez. Então, assim, como eu estava falando aqui, esse povo, ele se virou um pouco para distanciar de Deus, e Deus começou a cobrar ele. E aqui, como vocês leram comigo, é uma história muito linda, eu recomendo vocês lerem o livro de Crônicas, que Roboão, ele se achegou a Acabe, que depois que morreu Jeroboão, se formou o rei Acabe, que era contra uma cidade lá. Eles se aliaram para Roboão, ele se uniu com o rei mau para atacar a cidade. E Deus não permitiu, porque Roboão, ele tinha tudo que Deus, que ele pedia a Deus. Quando ele estava passando dificuldade, ele invocava o nome do Senhor, e o Senhor defendia aquela nação. O Senhor protegia. E no momento que ele foi se unir a Acabe para atacar a cidade, nós vimos aqui que Josafá ainda falou para ele, vamos consultar o Senhor, consultar primeiro a palavra do Senhor, com um rei que não temia a Deus, que era o rei Acabe. Então,
rei Acabe, ele concordou, mas ele chamou os profetas deles. Nós vimos aqui que era 400 homens, que eram os profetas. E aí, Roboão, ele queria somente ouvir a profecia que agradasse ele não queria ouvir profecia que fosse vinda de Deus, porque às vezes Deus usa os profetas para falar coisas que nós não queremos ouvir, porque Deus, ele prepara para correção, para edificação, para santificação, e nós queremos ouvir só o que nos agrada, o nosso ego. Então, ele consultou os 400 homens, mas não consultou Micaías, porque Micaías era um profeta que ele falava o que Deus mandava ele dizer. Tanto vimos aqui que o servo que foi buscar Micaías, ele pediu para que Micaías mentisse, para que ele concordasse com os outros profetas, que ia dar tudo certo, que ele ia derrotar o rei, conseguir aquela nação. Só que Micaías falou para ele, aqui como nós vimos o capítulo 9, só para que os irmãos relembrem, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estava sentado. Não é esse, desculpa. É o 8. Este é Micaías, filho de Ilá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então Josafá corrigiu Acabe, porque ele não queria, ele acabou desflamando um pouco o profeta Micaías, que era um homem usado por Deus. E nós continuamos vendo aqui que, por algum motivo, ele pegou e mentiu, assim, entre aspas, para agradar os outros profetas, porque eram 400 homens contra um homem, só que ia falar a palavra de Deus. Mas, em seguida, o próprio rei Acabe viu que ele estava só falando para o ego dele, porque já sabia que ele usava palavras mesmo de Deus, que eram palavras fortes, verdadeiras. Então, ele falou para ele que ele falasse realmente o que Deus tinha falado para ele. E foi quando ele falou que ele via pessoas, que no caso, essas pessoas que estavam em cima do monte, que estavam se escondendo, eram os próprios israelitas que fugiram, que estava como sem pastor para cuidar deles. Então, isso foi, Deus acabou permitindo isso para que essas ovelhas voltassem para o seu pastor, para que houvesse alguém que viesse cuidar dessas ovelhas. E assim foi, os dois foram, vendo aqui o capítulo 15, foi o que eu falei, que ele pediu que ele realmente falasse a verdade, ele falou a verdade, que via pessoas dispersas pelo monte, como ovelha que não tem pastor. E diz o Senhor, este não tem dono, torne um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Então, assim, ele não queria ouvir aquilo que Micaías estava falando de Deus para ele. E eles foram para a guerra. Só que ele não aceitou aquela palavra, como nós vimos aqui, ele não aceitou. E ele se uniu com Josafá e foi para a guerra. E o versículo diz que, eu queria enfatizar aqui uma parte, quando nós vimos aqui, quando os 400 homens, os profetas foram usados para falar aquilo que ele queria ouvir. Isso muitas das vezes é o que está acontecendo no mundo de hoje. O Senhor estava falando ao meu coração, porque muitos de nós estamos correndo atrás de profecias, de profetas que falam da boca de Baal, que não fala o que Deus manda dizer. Os falsos profetas, que é o que tem muito hoje em dia. Então, a gente vê irmãos que ficam correndo atrás desses profetas, porque eles querem ouvir aquilo que agrada a eles, e não aquilo que o Senhor quer falar. E muitas das vezes o Senhor fala aquilo que ele quer falar, e muitos de nós repreendemos e fala, não, eu não aceito essa profecia, porque a gente só quer ouvir o que é bom para nós, o que nos agrada. Então, continuando aqui, esses profetas, Deus, ele permitiu que um demônio entrasse neles e profetizasse a mentira, para agradar aquele rei. E tanto que mais na frente, Zedequias, ele foi usado como profeta, falou que tinha feito um chifre
um amuleto para ele, que aquilo ia trazer sorte para ele, que o Senhor mandava dizer que ele fosse, que ele ia vencer. Então, onde que se fosse de Deus, Deus vai precisar de amuletos, vai precisar de alguma coisa para simbolizar. Então, ele... Me perdi aqui, desculpa, irmãos. Ele pegou... E quando o profeta falou a verdade, o próprio Zedequias ficou irado e deu um tapa no rosto de Micaías, porque ele falou assim, como que o espírito que habitava dentro dele, Zedequias, tinha entrado em Micaías para falar aquilo. Então, ele ficou irado e deu uma bofetada na cara do outro. Só que aí o próprio Micaías falou para ele que ele ia ver o que ia acontecer mais na frente. E eu fiquei triste, irmãos, com essa passagem, porque... Depois que Micaías, ele levou essa profecia, o rei Acabe mandou que prendesse ele. E falou que ia liberar ele quando ele voltasse. O próprio Micaías falou que não ia ter volta. Assim como o Senhor estava falando, como o Senhor vivia nele, usava ele, ele não ia voltar. E ele acreditava que ele ia voltar. Por quê? Porque ele não servia a Deus. O Josafá era um homem que servia, que era temente a Deus, mas ele foi se aliar com pessoas erradas, com o erro, com os pecadores, e sendo que Josafá tinha tudo através de Deus. E ele foi lá para se unir, porque é assim que as pessoas, que acontece hoje, quanto mais a gente tem, a gente consegue de Deus, mais as pessoas querem. Então, ele não se contentou com aquilo que Deus tinha dado para ele, ele foi querer buscar mais e mais. Só que Deus, ele se revoltou contra isso. E para nós vermos aqui que no versículo 31, vendo os capitães do carro a Josafá, que Josafá foi na frente, disseram, este é o rei de Israel, portanto a ele se dirigia para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. O Deus desviou deles, aquele soldado. Para nós vermos aqui que mesmo ele tentando se aliou o erro para ir atacar junto com eles, Deus socorreu ele naquele momento, porque ele poderia ter sido morto, confundido com o rei Acabe, mas ele gritou pelo socorro de Deus e Deus se compadeceu dele. Isso é o que acontece conosco, porque quando nós erramos, nós ficamos limitados, pensando que Deus não vai nos ouvir, que nós vamos deixar de receber as bênçãos do Senhor. Mas Deus, ele é misericordioso, ele nos perdoa, ele está de braços abertos, independente do que a gente faz, independente do que a gente deixa de fazer. Mas o importante de tudo isso é que nós venhamos fazer o que a palavra do Senhor nos ordena. Por mais que nós estamos vivendo no mundo, cada um de nós corremos o risco de um dia se afastar da presença do Senhor, mas que possa haver um retorno. Eu sei que não é fácil por nós estarmos longe do Senhor, sabe? E distanciando mais, porque é nós que nos distanciamos dele, e ele não é ele que se distancia da gente. Deus sempre está lá nos esperando. Então, quando a gente não sentir a força de vir, de voltar, retornar para a presença do Senhor, clama por misericórdia, clama por ajuda. Não é que você desviou, afastou um pouquinho, que Deus deixou de estar com você. Não, muito pelo contrário. O Senhor, ele continua velando por você, cuidando de você e aguardando o momento que você vai pedir por esse socorro para retornar para a presença dele. Irmãos, e eu vendo aqui que lá, voltando lá naquele povo, que ele saiu da presença do Senhor e seguiu aquele servo para servir a idolatria, e eu pensando, conversando com Deus, isso no mundo, isso hoje acontece muito conosco, da gente adorar outros ídolos, não adorar a imagem, sim, mas ter a idolatria, porque a idolatria não é só adorar a imagem de escultura, adorar outros deuses, idolatria é tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Então, o que será que nós estamos idolatrando hoje? O que será que está tirando o foco da presença do Senhor, nos desfocando para outra coisa? Será o nosso celular? Será a televisão? O que nós estamos deixando de fazer? O que está sendo a nossa idolatria hoje? Será que nós estamos idolatrando outras coisas em primeiro lugar e depois Deus em segundo?
Porque a palavra do Senhor diz que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós colocarmos o Senhor como plano, como primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas, elas se tornam fichinha para nós. Porque a própria palavra do Senhor nos promete, nos garante isso. E eu quero voltar aqui com os irmãos para no capítulo 19, que eu não li, que fala assim, capítulo 19, verso 2, fala assim: o profeta Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, isso depois que eles voltaram da guerra, porque lá nessa guerra, Josafá, ele não foi morto, mas o rei Acabe, ele não voltou, como o profeta falou, ele morreu lá naquele lugar. Se ele tivesse dado a voz do profeta, mesmo sendo ímpio, ele não teria sido morto, mas ele não deu ouvido ao profeta, ele preferiu ouvir os 400 profetas que eram usados pelo diabo. Então, ele não voltou, ele foi morto. E Josafá, ele voltou, e quando ele voltou da guerra, no 19 fala assim, Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. E aí o Senhor usou um profeta, usou Jeú, filho de Hanani, para falar com Josafá, por causa disso que ele fez. Ele fala, devia tu ajudar o perverso e amar aquele que aborrece o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Quando ele desobedeceu e foi, o Senhor ficou muito irado com isso. Mas também o Senhor teve misericórdia, porque aqui no verso 3 o Senhor fala, boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes iridos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Glória a Deus. Ao mesmo tempo que ele fez esse erro, o Senhor se compadeceu dele, porque ele fez coisas boas, ele também se dedicou a Deus, ele tirou a idolatria daquela nação e ele buscou-se de coração ao Senhor, e o Senhor valorizou isso. E isso apagou o que ele fez de errado. Só que aí, através, como a Bíblia mesmo diz, o Senhor, ele nos perdoa, mas vem vem os momentos que a correção sobre isso. Nós pagamos de uma certa parte por aquilo que nós fazemos, de nossa responsabilidade. O Senhor está aqui para nos perdoar, mas ele também está para nos corrigir. E aí, o capítulo 19, ele continua dizendo que Deus, ele permitiu, Josafá habitava em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa. E aqui no 19, verso 4 em diante, o Senhor permitiu com que outra nação fosse atacar Josafá. Continuando no 4, fala assim, passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades, fortificadas da cidade em cidade. Disse ao juiz, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes ele até convosco. O versículo 20, ele fala de outra nação que ficou fortíssima e foi atacar Josafá. E Josafá reconhecia o erro que ele tinha cometido lá na frente. E ele sentiu medo. Ele teve muito medo. Então, assim, no momento de medo, ele não foi se esconder. No momento de medo, ele reuniu mulheres, crianças, toda aquela nação para proclamar um jejum. E foram para o templo orar e proclamar o jejum para que para que o furor do Senhor não viesse a acontecer sobre aquela nação, porque não viria só sobre Josafá, viria sobre a nação por completo. O versículo 3 do capítulo 20 fala, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Então, assim, através desse jejum, se vocês continuarmos, que eu não vou ler mais porque o tempo não nos permite, fala da oração que Josafá fez naquele momento, junto com a igreja, junto com o povo de Deus, para que Deus se compadecesse e não destruísse aquela nação. E Deus, ele se compadeceu, porque é isso que Deus faz quando a igreja se reúne,
quando a igreja busca um espírito e em verdade, o Senhor, ele volta atrás, o Senhor se compadece de tudo isso. E é o que nós precisamos, é nos unirmos mais para estar buscando ao Senhor. Muitos estão em casa até mesmo pelo cansaço, pelo frio, ao invés de estar indo para a casa do Senhor tá aberta. Então, assim, o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Não que a gente esteja cobrando para estar lá todos os dias, mas reserve um tempo para o Senhor, coloca Ele em primeiro lugar, deixa o cansaço, deixa os afazeres de lado e vai até o Senhor, porque é o Senhor que te dá força, é o Senhor que te dá saúde, te faz vitorioso, e que você renuncie tudo que está te afastando da presença do Senhor e se achegue mais a Ele, que é questão de tempo, irmãos, não importa o que você está passando, a sua dificuldade, todos nós temos dificuldade, temos problemas, mas o importante é que a palavra do Senhor, ela nos garante a vitória, que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E não é você, muitos falam, eu fico na minha casa, eu leio a Bíblia, eu oro, eu louvo, mas o Senhor fez um lugar para nós estarmos juntos adorando a Ele. Se não fosse por isso, Deus não tinha feito um templo para que nós se reuníssemos e estivéssemos lá. E o Senhor não está esperando você e a mim só nos domingos. O Senhor está vendo aonde está o nosso coração. Porque a palavra do Senhor fala que aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. Então, que nós venhamos colocar o nosso coração verdadeiramente no Senhor, sabe? E eu convido você a continuar lendo esse livro, porque ele é um livro, como a Bíblia por completa, ela é muito boa, mas o livro de Crônicas, ele é um livro também muito bom, são histórias que aconteceram, mas são histórias que nos fortalecem, que nos edificam. E através desse jejum que Josafá proclamou àquela nação, o Senhor se compadeceu e diz, no versículo 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, assim, através da fidelidade que continuou dali para frente, o Senhor não permitiu que houvesse guerra enquanto ele estava reinando. Então, que nós venhamos refletir na palavra do Senhor, refletir nessa palavra desta noite, sobre aonde está o nosso coração, o que nós estamos adorando, o que está atrapalhando a nossa vida, o que está atrapalhando a comunhão com Deus e com os irmãos, porque a palavra do Senhor também fala que nós temos que viver em comunhão uns com os outros, e se você está passando por algum problema, chame algum dos irmãos para ir até você, para orar, para te ajudar. Estenda a mão e fala seu problema e peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque nós estamos aqui um para ajudar o outro. Todos carregando a mesma carga, todo mundo tem problema. E então, assim, nós estamos prontos para ajudar a cada um. E eu agradeço a oportunidade e de antemão quero dizer também que não é fácil, irmãos, estar aqui trazendo a responsabilidade da palavra do Senhor. É muito difícil. Para mim, então, é mais difícil ainda, porque parece que a palavra não sai, a gente engole tudo. Então, assim, a Bíblia também declara que foi difícil para Jeremias, para outros profetas. Então, eu creio, eu pego essa promessa para mim, porque assim como ele fez com Jeremias, ele pode fazer comigo, colocar na minha boca e mudar essa situação, em nome de Jesus. E aquele que for convidado a trazer a palavra, trazer para abrir o culto, se disponha para o Senhor, que Ele vai te honrar no momento certo. E que Jesus venha fortalecer o coração de cada um e que nós possamos nos reunir mais na casa do Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração de finalizar? Se coloca de pé diante da presença do Senhor. Senhor Deus, amado Pai,
Te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe nesta noite, cada vida, Jesus, que está do outro lado dessa tela, Senhor, recebendo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa, Jesus amado, fortalecer, Jesus, alegrar o coração de cada um deles, ó Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, não deixa, Senhor, eles ficar da forma que está, Senhor, ajuda, Pai, segura pelas mãos, Deus. Não nos deixa, Senhor, que nada venha roubar, Senhor, Deus, o teu lugar, Jesus. Porque o teu lugar, meu Deus, é exclusivo, Pai. E que nada e ninguém, Senhor, venha tomar este lugar, Deus. Nós queremos, Senhor Deus, que cada um de nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Nós sabemos,